Hoje temos Êxodo capítulo 15, temos o cântico de Moisés, temos a dança de Miriam e das mulheres e depois temos o episódio das águas amargas que se tornaram doces. E vemos que o centro de atenção que o cântico de Moisés coloca é que Deus lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Uh, Isso é uma coisa que é repetida ao longo do cântico de Moisés. E depois no versículo 11, creio que é o versículo fundamental do canto, que diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Então vemos que este, digamos, é o centro, é o coração do cântico de Moisés, que faz distinção entre o Deus de Israel e os outros deuses, porque quem é como Deus que opera essas maravilhas todas que tu acabaste de fazer. Depois menciona também no versículo 14 que os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filistia. E depois fala dos outros também e dos habitantes de todos os habitantes de Canaã. E nós vamos ver isso quando o povo de Deus vai conquistar Canaã. Vemos que os povos se encheram de terror porque era o povo que o Deus de Israel estava a guiar. E eles tinham, porque a fama de Deus percorreu todos aqueles países. Depois temos a dança de Miriam, e uma das coisas que vocês se calhar querem sublinhar, então Miriam a profetiza. Normalmente temos a tendência sempre a pensar em profetas como homens de Deus masculinos, mas também vemos que Deus usa mulheres e também podem profetizar. Não é só os homens, mas Deus pode escolher tanto homens como mulheres. Depois no versículo 22, da introdução para os restantes versículos, diz: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. E vimos que 3 dias sem beber água é complicado. E eles por acaso encontraram águas, mas eram amargas, por isso aquele local se chamava Mara. No versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. Se eles tivessem se aproximado de Moisés, só dizer ou perguntar: Moisés, o que é que vamos beber? Estamos com sede. Mas eles murmuraram, eles queixaram-se. Vimos que é um costume do povo que saiu do Egito como escravos de murmurar. Eles também estavam lá há 400 anos, digamos, a murmurar de ser escravos. Então era um hábito que eles tinham adquirido. E que vimos no capítulo 14 também que eles murmuraram porque é que não havia sepulcros no Egito, não é? E no versículo 25 diz: e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então, se eles tivessem só pedido e Moisés tivesse: olha, temos estas águas amargas de Deus, como tu operaste tantos milagres, como tu fizeste separação do Mar Vermelho, nos salvaste e mataste os egípcios todos, não podes transformar, se calhar, estas águas amargas em doces? Aí teria sido uma atitude muito diferente. No versículo 26 diz: e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então Deus é aquele que nos cura. Mas aqui temos se, várias vezes, se ouvirdes, se fizerdes, se inclinares os teus ouvidos para ouvir os mandamentos, se guardares todos os estatutos. Então temos aqui um se. A salvação é pela fé, mas tem uma condição: se nós fizermos aquilo que Deus manda, ok? Ou aquilo que Deus nos pede. Deus quer que nós ouçamos a sua voz, mas não só de ouvir e esquecer aquilo que Ele disse, mas de ouvir o que Ele nos pede e os conselhos que Ele nos dá e os mandamentos que Ele nos dá para o pormos em prática. E depois o outro termina com: e então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Tenha uma boa noite de descanso. Amanhã temos o capítulo 16